Eu ainda sinto o cheiro doce e enjoativo daquele gin no ar quando fecho os olhos. E eu sei que do outro lado dessa tela você está pensando, tá, mas por que isso importa? Importa porque naquele exato segundo, a praça inteira de Praça da Sé virou um tribunal. E eu vi uma sentença ser dada sem ninguém abrir a boca. Eu estava ali com a câmera do meu canal meio escondida, gravando uma pauta simples, gente comum, histórias reais, quando um moleque, desses que se alimentam do riso dos outros, abriu um sorriso torto e jogou gin no velho orientador. O velho nem gritou, nem xingou. Ele só piscou devagar, como se já tivesse passado por coisa pior. A camisa dele colou no peito, o boné encharcou. O cheiro invadiu tudo. E aí veio o segundo golpe. Um rapaz derrubou o cone que ele segurava, como quem diz, você não manda em nada aqui. E sabe o que o velho fez? Ele agachou, pegou o cone, colocou de volta. Calmo, firme, como se o mundo todo tivesse tentando derrubar ele há anos e ele já tivesse treinado para isso. Nesse instante, um senhor que estava passando parou. Olhou para o rosto do velho como quem olha para um fantasma. E eu vi a cor sumir do rosto dele. Ele encostou num outro homem e sussurrou alguma coisa. Aí, mais dois se aproximaram. Mais três. E, de repente, o riso dos caras morreu, porque alguém disse bem baixinho. Mas eu ouvi. Esse homem é coronel aposentado. E eu tô te dizendo, foi como se alguém tivesse desligado o som da praça. A arrogância evaporou no ar. As mãos que apontavam baixaram, os olhos que zombavam desviaram. Só que aqui vai a parte que você não está pronto para ouvir. O gin e o cone não eram o começo da história, eram só a isca. Porque naquele mesmo dia eu descobri que aquele velho orientador não estava ali por acaso. E que o passado dele escondia um segredo tão pesado, tão absurdo, que quando eu soube, eu quase apaguei o vídeo do meu canal por medo. Agora, antes de eu te levar para o primeiro detalhe que muda tudo, se inscreve no canal agora, porque eu posto histórias assim, reais, humanas e inacreditáveis, e você não vai querer perder as próximas. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa lembrar que a aparência engana e que o respeito pode salvar uma vida. Combinado? Respira, porque agora a história começa de verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de qualquer coisa. Quando você anda pela rua, você realmente enxerga as pessoas? Ou só desvia delas? Porque naquele dia eu estava naquela praça exatamente por isso. Para observar, para entender, para prestar atenção onde quase ninguém presta. Eu já aprendi uma coisa dura sobre o mundo. As histórias mais importantes quase nunca fazem barulho. Elas acontecem no canto, na pressa, no descaso, no lugar onde ninguém olha por mais de 2 segundos. A praça estava cheia. Barulho de carro, buzina, gente andando rápido, cada um preocupado com a própria vida. E no meio daquele caos todo, tinha alguém segurando o fluxo do mundo com as próprias mãos. Um senhor magro, magro demais, postura reta demais para a idade, olhar calmo demais para aquele lugar. Um colete velho, gasto pelo tempo, e um cone laranja que parecia maior do que ele. Ele orientava carros como se aquilo fosse uma missão. Não improvisava, não gesticulava à toa. Cada movimento tinha propósito, cada passo tinha cálculo. E eu fiquei observando, porque tem um detalhe que quase ninguém percebe. Quem realmente sabe o que está fazendo, não faz alarde. Eu cheguei mais perto, com cuidado, porque tem gente que ajuda o mundo inteiro, mas não quer ser notada. E eu senti isso nele. Perguntei o nome. Ele demorou 1 segundo antes de responder, e esse segundo disse mais do que qualquer palavra. Antenor. Agora me diz, você já sentiu que um nome carrega história? Que ele não é só um som, mas um peso? Antenor falava pouco. E quando falava, parecia escolher cada palavra como quem já pagou caro por falar demais um dia. Eu perguntei por que ele fazia aquilo, por que ficar ali, no sol, no barulho, no risco, ajudando gente que nem agradecia. Ele não olhou para mim, olhou para a rua, para os carros,
para os pedestres distraídos, para o perigo que ninguém percebia. E disse: porque alguém precisa olhar. Se ninguém olha, alguém se machuca. Agora pensa comigo. Quem fala assim sem ter visto coisa feia acontecer? Quem responde desse jeito sem carregar memória? Naquele instante, eu senti um desconforto estranho, um aviso silencioso. Como se aquela frase não fosse filosofia, fosse experiência. E foi exatamente nesse momento que eu vi, lá no fundo, um grupo de jovens se aproximando, rindo alto, empurrando um ao outro, desligados do ambiente, desligados das consequências, desligados das pessoas. E eu pensei: tudo normal, nada demais. Mas deixa eu te perguntar outra coisa. Quantas histórias você acha que começam exatamente assim, antes de tudo dar errado? Eu não fazia ideia de que eu estava prestes a presenciar a humilhação pública de um homem que parecia invisível. E que, minutos depois, aquele mesmo lugar seria tomado por silêncio, medo e respeito forçado. Naquele momento, eu ainda não sabia. Mas o mundo estava prestes a cobrar cada risada. Eu já vi muita coisa acontecer na rua. Já vi gente desmoronar por fome. Já vi reencontro que parecia impossível. Mas o que aconteceu naquele minuto específico não foi emocionante. Foi cru, feio e desconfortável. E deixa eu te perguntar uma coisa bem direta. O que você faria se estivesse vendo alguém ser humilhado na sua frente agora? Você interviria ou fingiria que não é com você, porque eu senti meu corpo reagir antes mesmo da minha cabeça entender? Um dos garotos se soltou do grupo. Depois eu descobri que o nome dele era Douglas. Caminhava com aquele ar de quem quer plateia. Na mão, uma garrafinha transparente. Não era água, não era refrigerante. O cheiro denunciava antes mesmo de chegar perto. Gin, forte, ardido. Ele balançou a garrafa, sorriu torto e gritou alto para todo mundo ouvir. Ô tio, tá calor, né? Toma aí. Você conhece esse tom. Não é brincadeira, é provocação. E antes que qualquer pessoa reagisse, antes mesmo que eu respirasse direito, ele jogou o líquido no antenor. O gin escorreu pelo rosto dele, entrou no olho, desceu pelo pescoço, encharcou o colete, pingou lento no chão, como se o tempo tivesse desacelerado só para aquele momento. Eu senti a mão fechar sozinha, o maxilar travar, o sangue subir. Eu dei um passo à frente, e vou ser honesto com você, eu estava pronto para explodir. Agora me responde, quem é que aguenta ver isso sem reagir? Mas o antenor não reagiu. Ele ficou parado, totalmente parado, só respirou fundo. Uma vez, duas, três, como se aquilo não fosse novidade, como se ele já tivesse treinado exatamente para aquele tipo de ataque. E aí ele fez algo que bagunçou minha cabeça. Ele tirou um paninho velho do bolso e começou a limpar o rosto, devagar, sem pressa, sem olhar para o Douglas. Aquilo foi pior do que qualquer grito, porque tem gente que só se sente grande quando provoca reação, e quando não recebe, entra em colapso. Eu vi isso acontecer no rosto do Douglas. O sorriso sumiu, a postura mudou, a provocação precisava escalar. Então ele partiu para o segundo golpe. Chutou o cone. O cone voou, girou no chão e bateu com um barulho seco, alto, chamando atenção. Algumas pessoas viraram o rosto, outras fingiram que não viram. E aí eu vi uma cena que eu nunca vou esquecer. O antenor se abaixou, pegou o cone, colocou de volta exatamente no mesmo lugar, com o mesmo cuidado de quem está tentando consertar algo muito maior do que um objeto. E aí veio o terceiro ataque, o mais venenoso. Douglas virou para os amigos e riu alto. Esse velho nem fala, deve ser doido. Agora para tudo e pensa comigo. Quantas vezes a gente chama de doido quem só é mais forte do que a gente imagina? Eu olhei para o antenor esperando uma explosão, um grito, um basta. Mas ele só levantou o olhar, olhou direto para frente e disse uma única frase, baixa, firme, impossível de esquecer. Não é porque eu tô velho que eu tô quebrado. Só isso. Nenhuma palavra a mais. E ele voltou a orientar os carros como se nada tivesse acontecido.
como se não tivesse acabado de ser atacado, como se aquilo tudo fizesse parte de um teste. E deixa eu te perguntar agora, olhando no teu olho, quem suporta esse nível de humilhação sem perder o controle, sem estar escondendo algo muito maior por dentro? Naquele momento, eu ainda não entendia, mas eu senti. Aquilo não era submissão, não era medo, era espera. E quando alguém espera desse jeito, é porque sabe exatamente o que vem depois. Foi aí que algo mudou no ar. Do nada, um senhor de camisa social, carregando uma sacola simples, parou no meio do caminho. Não foi curiosidade, foi impacto, como se ele tivesse batido de frente com uma lembrança que não esperava encontrar ali. Depois, eu soube o nome dele, Seu Osmar. Mas naquele instante, o que eu vi foi o rosto dele perder a cor. Ele ficou parado por um segundo longo demais, olhando para o Antenor, como quem olha para alguém que já decidiu o destino de gente ou que sobreviveu a algo grande demais para ser contado em público. Ele se aproximou devagar, cada passo parecia pesado, e perguntou quase num sussurro, como se tivesse medo da resposta. Desculpa, você serviu em Resende? Agora me responde uma coisa, quem pergunta isso do nada numa praça para um velho orientador de carros? O Antenor não se explicou. Não perguntou por quê, não demonstrou surpresa. Ele só levantou os olhos. Servi, uma palavra, e foi suficiente. O Seu Osmar engoliu seco. Eu vi a garganta dele subir e descer. As mãos começaram a tremer bem de leve, aquele tremor que a gente tenta esconder quando o corpo reconhece algo antes da mente aceitar. Ele se virou para outro homem e falou bem baixo. É ele, só isso. O outro homem olhou e o rosto dele desmontou, como se tivesse entendido tudo sem precisar de explicação. Uma senhora se aproximou confusa e eu ouvi, meu Deus, é o... A frase morreu no ar. E então alguém disse, quase sem som, quase com medo de ser ouvido, coronel aposentado. E aqui está o detalhe que muda tudo. Presta atenção. Não foi respeito por patente, não foi medo de autoridade, foi reconhecimento. Foi como se a praça inteira tivesse percebido, ao mesmo tempo, que aquele homem não era comum, que ele carregava algo invisível, pesado, perigoso de subestimar. Você já sentiu isso alguma vez? Quando o ambiente muda sem ninguém falar alto, quando o riso morre antes mesmo de alguém mandar parar. Foi exatamente assim. Douglas percebeu. Os amigos perceberam. A gargalhada virou silêncio desconfortável. A postura mudou. O Douglas guardou a garrafinha rápido, como quem esconde algo errado, como quem percebe tarde demais que passou do limite. E o Antenor? Nada, nenhuma reação. Ele continuou orientando os carros, calmo, firme, como se nada tivesse acontecido. E isso, para mim, foi a parte mais assustadora, porque me diz... Quem é que recebe esse tipo de reconhecimento e age como se não fosse nada? Eu cheguei perto do Seu Osmar e perguntei, baixo, o senhor conhece ele? O Seu Osmar me olhou como quem mede se deve falar ou não e respondeu com uma frase que abriu um buraco dentro de mim. Conheço. E se esses meninos soubessem o que ele já impediu, eles não teriam nem levantado a voz. Naquele instante, meu estômago afundou. Porque eu entendi uma coisa simples e aterradora ao mesmo tempo. Aquilo não era um passado qualquer. Eu olhei para o Antenor de novo e percebi que eu não estava diante de um voluntário invisível. Eu estava diante de um homem que carregava um passado capaz de silenciar uma praça inteira. E quando isso acontece, é porque a história ainda não terminou. Eu puxei o Antenor para um canto, longe da confusão, longe dos olhares curiosos. Não foi pressa, foi instinto. Eu sentia que se alguém ouvisse aquela conversa, algo podia sair do controle. Olhei para ele e fiz a pergunta que estava entalada desde o começo. O senhor era coronel mesmo? Ele não respondeu na hora, e esse silêncio não foi vazio. Ele me olhou de cima a baixo, com um olhar que não julgava a aparência, julgava a intenção, como se estivesse tentando decidir se eu era só mais um curioso.
ou alguém que aguentaria ouvir a verdade. Fui. Uma palavra. Seca. Definitiva. Agora pensa comigo. Quem responde assim sobre o próprio passado, claramente não se orgulha, nem se envergonha. Só aceita. Eu respirei fundo e fiz a pergunta seguinte, aquela que realmente importava. Então, por que o senhor está aqui, orientando o carro? Ele desviou o olhar, observou a rua, o fluxo, o perigo constante que ninguém percebe. Suspirou. Porque aqui eu consigo evitar um acidente por dia. Fez uma pausa curta demais para ser casual. Lá, eu evitava outra coisa. E parou. Não explicou. Não detalhou, não suavizou. E naquele instante eu senti um muro se levantar entre nós, um muro alto, antigo, construído com silêncio e decisão. Eu entendi uma coisa muito clara. Esse tipo de muro não cai com curiosidade, cai com merecimento. Ficamos alguns segundos sem falar nada, só o barulho da rua, até que eu disse com cuidado. Talvez, se as pessoas soubessem quem o senhor é de verdade, elas respeitassem mais quem trabalha aqui. Ele me encarou de novo, agora sério, profundo. Respeito não se pede, pausa, se conquista. E virou as costas. Voltou para o meio da rua, para o risco, para o calor, como se aquela conversa tivesse acabado ali. Mas não acabou, porque quando ele virou, eu vi. Uma marca discreta no pulso dele, antiga, profunda demais para ser acidente bobo. Não parecia coisa de casa, não parecia descuido, parecia consequência, consequência de outra vida, de outro tipo de decisão, de outro tipo de perigo. E ali, naquele detalhe que quase ninguém notaria, eu tive certeza. Isso não era só uma história de humilhação. Era uma história de coisas que nunca foram ditas. De escolhas que custaram caro. De alguém que carregava muito mais do que aparentava. Agora, deixa eu te fazer a pergunta, e eu quero que você responda nos comentários de verdade. Você já viu alguém ser tratado como invisível e depois todo mundo descobrir que aquela pessoa era muito maior do que parecia? Já presenciou algo assim? Já viveu algo assim? Conta aqui, porque essa pergunta vai fazer ainda mais sentido quando essa história chegar ao fim. Eu decidi fazer a única coisa sensata naquele momento. Observar, sem interferir, sem chamar atenção, sem tentar entender rápido demais. Eu fiquei ali por mais de 1 hora inteira, e quanto mais o tempo passava, mais eu percebia que tinha algo errado, no bom sentido. Porque o Antenor não orientava carros como alguém improvisando. Não era instinto de sobrevivência, não era jeitinho, era padrão. Repara comigo, o cone nunca mudava de posição, sempre o mesmo ângulo, sempre a mesma distância da guia. O corpo dele ficava levemente inclinado, como se estivesse pronto para avançar ou recuar em meio segundo. Os olhos não ficavam nos carros, ficavam nos retrovisores. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa importante. Quem presta atenção em retrovisor quando está orientando o trânsito? Ele fazia isso o tempo todo, e mais estranho ainda, ele olhava para os pedestres antes deles se moverem, como se antecipasse a decisão, como se soubesse quem ia atravessar fora da faixa antes da pessoa decidir atravessar. Era quase desconfortável de assistir. Era como se ele estivesse lendo o futuro em microsegundos. E então veio o primeiro choque de verdade, aquele que fez meu estômago gelar. Um carro desceu rápido demais mesmo. Ao mesmo tempo, um entregador de bicicleta vinha distraído, mexendo no celular, entrando na rua sem olhar. Eu vi a tragédia se formando. Você já sentiu isso? Aquele segundo em que o cérebro grita, vai dar errado, mas o corpo ainda não reagiu? Eu vi, e ninguém mais viu. Mas o Antenor viu. Ele deu um único passo à frente, um passo preciso, nem 1 centímetro a mais. Levantou a mão e gritou uma palavra só. Agora! Não foi grito de pânico, foi comando. O motorista freou com tudo. O entregador passou por um fio, o carro parou a centímetros. Silêncio. O motorista desceu nervoso, vermelho, xingando.
tentando jogar a culpa para cima de alguém. E o Antenor respondeu sem alterar o tom, sem subir a voz, sem se justificar. Você não viu, mas eu vi, só isso. O motorista travou, não respondeu, não retrucou, entrou no carro e foi embora. E eu fiquei arrepiado, porque aquilo não foi sorte, não foi reflexo de idoso experiente, não foi intuição comum. Aquilo era treino. Treino de quem já viu o caos chegar rápido demais. Treino de quem sabe que um segundo errado muda uma vida inteira. E aí eu te pergunto, bem sério agora, quem aprende a agir assim, sem ter passado por coisa muito pior antes? Foi ali que eu entendi algo que mudou tudo para mim. Aquela praça era pequena demais para a história do Antenor. Aquele cone era simbólico demais. Aquela calma era treinada demais. E naquele momento, sem ninguém dizer uma palavra, eu tive certeza. Esse homem não estava ali por acaso. No fim da tarde apareceu um homem de terno. Depois outro. Depois uma mulher bem arrumada. Eles não pareciam turistas. Eles olhavam para o Antenor como quem olha para alguém que não deveria estar ali. Um deles, chamado Marcelo, chegou perto e falou: Coronel, com todo respeito, o senhor não pode ficar aqui. O Antenor não respondeu de primeira, só continuou olhando para o fluxo. O Marcelo insistiu: tem gente que ainda procura o senhor. E aqui, meu amigo, minha amiga, a temperatura da história mudou, porque gente que procura não é coisa leve. Eu cheguei perto e perguntei: procura por quê? O Marcelo me olhou como se eu fosse um problema e disse: você não sabe onde está se metendo. A mulher do grupo, doutora Patrícia, falou: o senhor devia voltar para Minas, voltar para Belo Horizonte, aqui não é seguro. E eu vi o Antenor sorrir de canto. Um sorriso que não tinha humor, tinha determinação. Segurança é ilusão, doutora. Eu não fujo mais. Eu senti um frio, porque quando alguém diz eu não fujo mais, é porque já fugiu antes. E é aí que você percebe. A história não é só sobre respeito, é sobre perigo. Eu vou te pedir uma coisa agora, bem direto, olhando no teu olho. Se inscreve no canal agora. Porque o que eu descobri depois disso não foi curiosidade. Foi uma sequência de revelações que parecem roteiro de filme. Só que eu estava lá, segurando a câmera, com as pernas tremendo. Se você gosta de história real com reviravolta, de emoção que aperta o peito, de mistério que só se explica no fim, então se inscreve, porque esse canal é feito para gente que não aguenta mais vídeo vazio. E eu prometo, o final desse aqui vai te deixar pensando por dias. Agora volta comigo, porque foi depois dessa conversa que eu percebi que eu tinha sido observado o tempo todo. No dia seguinte, eu voltei cedo para a praça. Câmera carregada, microfone. E uma sensação estranha de que alguém ia tentar impedir essa história de existir. Eu encontrei o Antenor no mesmo lugar, mesma postura, mesmo cone, mesmo olhar. Eu cheguei e disse: Coronel, posso chamar o senhor assim? Ele respondeu: me chama de Antenor. Coronel morreu quando eu parei de mandar em gente. Eu engoli seco. Aí eu notei um carro parado do outro lado da rua. Um Gol preto, vidro escuro, motor ligado. Eu olhei. O carro não se mexia. Eu comecei a gravar. E o carro continuava ali. Passou meia hora. Ainda ali. Aí eu senti o celular vibrar. Número desconhecido. Mensagem: para de filmar. Eu juro, eu senti meu corpo gelar. Eu olhei para o Antenor e ele não precisava ver meu celular. Ele viu meu rosto e falou: eles estão perto, né? Eu perguntei: quem? E ele respondeu, baixo, como quem não quer dar nome para o mal: os que não gostam de lembrança. E aí, o carro preto arrancou. E eu percebi, não era só a história dele. Era uma história que alguém queria apagar. E eu, com o meu canal, tinha virado parte do problema. Eu não dormi direito naquela noite. E eu sei que você está aí pensando: tá, mas o que ele fez para ser procurado? Calma, eu vou chegar lá. Só que antes, eu preciso te colocar no meu lugar. Porque quando você sente que alguém quer te calar, você começa a duvidar até do vento.
Eu voltei para a praça e encontrei o seu Osmar de novo. Eu perguntei, o que o Antenor fez? O seu Osmar me puxou para o lado, abriu a bolsa e tirou um envelope velho. Eu guardei isso por anos. E ele me mostrou uma cópia amarelada de um documento com carimbo. Não dava para ler tudo, mas dava para ver uma palavra que me fez engolir seco. Operação. E um número. E um nome cortado por uma tarja. O seu Osmar falou. Ele impediu uma coisa grande e por isso nunca mais teve paz. Agora eu quero que você comente uma coisa aqui. Você acha que alguém que fez algo grande pelo país tem obrigação de ser reconhecido? Ou o anonimato é a verdadeira recompensa? Eu quero ver tua opinião, de verdade, porque essa pergunta volta no final e ela corta. Eu estava tentando montar o quebra-cabeça quando uma coisa aconteceu que me deixou sem ar. Uma menina apareceu correndo na praça. Devia ter uns 12 anos, chorando, gritando, roubaram meu irmão, roubaram meu irmão. As pessoas olhavam, mas ninguém se mexia. Aquela paralisia do medo. Eu dei um passo na direção dela e antes de eu chegar, o Antenor já estava lá. Ele se abaixou, segurou o ombro dela e falou com uma calma absurda. Respira, me diz, quem, como, para onde? A menina apontou para uma rua lateral. E aí, eu vi o Antenor mudar. Não foi raiva, não foi pressa. Foi como se uma chave tivesse virado dentro dele. O olhar ficou mais afiado, o corpo ficou mais leve. Ele pegou o cone, colocou de lado e falou para mim. Você quer história? Então vem. Mas não atrapalha. E ele saiu andando rápido. Eu fui atrás, tremendo, filmando com o coração batendo no ouvido. Eu pensei que ele fosse chamar a polícia, mas ele não chamou. Ele foi direto. E aí eu entendi. O Antenor não era um velho voluntário. Ele era alguém que sabia exatamente o que fazer quando o mundo desmoronava. A gente entrou numa rua mais vazia. Eu vi o mesmo Gol preto, agora mais à frente, parado. Eu gelei. O Antenor olhou e falou, eu sabia. Ele parou e disse para mim, se eu não voltar, você conta do jeito certo. Meu estômago embrulhou. Eu perguntei, voltar de onde? Ele não respondeu, só foi. E aí aconteceu uma cena que eu nunca vou esquecer. Um homem saiu do carro preto e encarou o Antenor. Era um cara alto, barba bem feita, camisa social, parecia normal. Mas o jeito que ele olhava era o olhar de quem acha que manda. Ele disse, coronel, ainda brincando de herói? O Antenor respondeu, ainda tentando esconder sujeira? Eu senti minhas pernas moles. Eu sabia, ali tinha história antiga. E antes que eu entenda tudo, o homem soltou. Você devia ter ficado quieto quando teve chance. E eu pensei, pronto, é isso, vão acabar com tudo. Mas não aconteceu briga. Não teve cena de filme. Teve algo pior. Ameaça limpa, fria, calculada. E agora eu quero que você comente aqui. Se você estivesse no meu lugar, você teria continuado filmando. Ou teria ido embora na hora. Não mente. Eu quero ver o que você faria. Depois desse encontro, o Antenor voltou para a praça como se nada tivesse acontecido. Mas eu vi. Ele estava por dentro pegando fogo. Eu consegui convencer ele a sentar comigo num banco quando o movimento diminuiu. Eu perguntei, quem era aquele cara? Ele demorou, olhou para o chão e falou, o nome dele é Rogério e ele devia estar preso. Meu sangue gelou. Eu perguntei, por que não tá? E aí o Antenor falou a primeira frase que realmente abriu a ferida. Porque um dia eu confiei em alguém. Ele contou de um tempo em que ele comandava uma unidade. Ele não entrou em detalhes técnicos, mas ele deixou claro, existia uma operação importante e alguém vazou informações. Resultado, a operação deu errado. E uma pessoa, que não era soldado, morreu por estar no lugar errado. Ele não descreveu nada pesado, mas o jeito que a voz dele falhou foi pior do que qualquer detalhe. Ele apertou a mão no joelho e falou, eu jurei que nunca mais ia deixar alguém pagar por causa de gente suja. E eu entendi o motivo dele estar na rua. Não era só voluntariado,
Era penitência, era vigília. Era um homem tentando compensar o passado, salvando estranhos no presente. E aí eu pensei, tá, mas por que jogaram gin nele? E o Antenor respondeu como se lesse minha mente. Porque eles acham que eu virei ninguém. Ele olhou para mim. Mas eu tô aqui para lembrar que ninguém vira ninguém, só porque envelheceu. 2 dias depois, eu estava na praça de novo. E adivinha quem apareceu? Douglas. O mesmo sorriso torto, a mesma turminha. Só que agora eles estavam mais quietos, como se tivessem ouvido alguma coisa. Douglas chegou perto, olhando para o Antenor, e tentou bancar o descolado. E aí, tio, foi mal aquele dia? Eu pensei, ok, ele vai pedir desculpa e sair. Mas não. Ele olhou para o lado, viu que eu estava filmando e fez questão de falar alto. A galera falou que você era coronel. Então quer dizer que você manda mesmo, né? E eu vi o Antenor respirar fundo. E eu achei que ele ia dar uma lição. Um sermão, uma bronca. Mas ele fez o contrário. Ele estendeu a mão para o Douglas. Você quer mandar em alguém? Então começa mandando em você. Douglas travou. Os amigos riram sem graça. Antenor continuou. Você quer ser homem? Então aprende a segurar a tua mão. Douglas ficou sem reação. E aí veio a surpresa que ninguém esperava. O Antenor pegou a garrafinha vazia que tinha sido jogada nele, ele tinha guardado, e colocou na mão do Douglas. Joga fora. Douglas olhou confuso. Por quê? Porque quem joga lixo na vida dos outros sempre vive em volta de lixo. Silêncio. Douglas pegou a garrafa e jogou no lixo. E ali, na frente de todo mundo, um garoto que humilhou um idoso. Começou a ser reeducado sem grito, sem tapa, sem humilhação. Você está entendendo a força disso? O Antenor não queria vingança. Ele queria transformar. Só que, quando eu achei que a história ia ficar bonita, ela ficou sombria de novo, porque o Rogério voltou. Naquela noite eu recebi outra mensagem, último aviso. Eu fui para a praça mesmo assim. Eu sei, você pode me chamar de teimoso, mas eu não consegui abandonar aquilo. Eu encontrei o Antenor lá, sozinho, iluminado por poste amarelo. Ele falou, você voltou. Eu respondi, eu prometi contar do jeito certo. Ele assentiu. E aí eu ouvi passos rápidos, gente correndo, vozes baixas, e eu vi sombras se movendo. O Antenor não se assustou, ele só disse, hoje eles vêm. Eu congelei, e aqui vem uma das partes mais chocantes, e eu vou ser muito honesto com você. Eu pensei em correr, mas eu fiquei. 2 homens apareceram, um deles era o Rogério. Ele falou, acabou, coronel, você tá velho, ninguém vai acreditar em você. O Antenor respondeu, eu não preciso que acreditem. Eu preciso que parem. E o Rogério riu. Você não manda mais. E aí veio a surpresa que ninguém na praça esperava. O Antenor tirou do bolso um celular simples, antigo, e apertou um botão. Na mesma hora, sirenes ao longe. O Rogério ficou sério. Você chamou a polícia? O Antenor respondeu, não. E antes que eu entendesse, surgiram 3 pessoas de lugares diferentes, não uniformizadas. Não pareciam polícia, mas pareciam preparados, como se estivessem esperando. O Rogério travou e eu entendi. O Antenor tinha montado um cerco, um plano, uma armadilha para a armadilha. Agora me responde nos comentários. Você acredita que a calma é mais poderosa do que a força? Depois do que você está ouvindo aqui, eu quero ver tua opinião. Eu vou te contar o que eu descobri no final, porque isso é o que dá sentido para tudo. Antenor não estava orientando carros só por bondade. Ele estava se escondendo, à vista de todos. Sabe por quê? Porque o Rogério e um grupo de gente poderosa tinham feito algo no passado. Algo que envolvia desvio, chantagem, ameaça e uma operação que não podia aparecer. E Antenor, naquela época coronel, foi o único que não aceitou ficar quieto. Ele denunciou. E quando você denuncia gente grande, você vira alvo. Ele perdeu cargo, perdeu amigos, perdeu família,
Não por morte, mas por distância, por medo, por desgaste. E ele decidiu que não ia viver protegido atrás de muro, fingindo que estava tudo bem. Ele escolheu ficar na rua. Para quê? Para ser lembrança viva. Para ser prova ambulante de que o passado não some. E lembra da menina que apareceu gritando pelo irmão? Eu fui atrás depois. Sabe o que eu descobri? Que aquela situação tinha sido usada como distração para puxar o Antenor para fora da praça e deixar ele vulnerável. Só que o Antenor já desconfiava. Ele já tinha percebido o gol preto dias antes. Ele já sabia que eu estava sendo avisado. Ele já tinha se preparado. E naquela noite, quando o Rogério veio, achando que ia apagar o Antenor fez o que ninguém esperava. Ele colocou tudo em evidência. As 3 pessoas que surgiram eram testemunhas antigas. Gente que tinha medo, mas que decidiu aparecer porque viu o Antenor sendo humilhado na praça e percebeu uma coisa. Se até ele está apanhando calado, então ninguém está seguro. O caso foi reaberto. Não vou te vender milagre. Justiça no Brasil é lenta. Mas a engrenagem começou a girar e o Rogério perdeu o sorriso, perdeu a arrogância e pela primeira vez teve medo de verdade. E o Douglas? Douglas virou o símbolo do contrário. Um garoto que quase destruiu um homem, mas acabou sendo salvo por ele, porque Antenor não quis esmagar o Douglas. Ele quis quebrar o ciclo. No último dia que eu vi o Antenor, ele estava na praça de novo. Eu perguntei, valeu a pena? Ele respondeu, eu não escolhi a paz. Eu escolhi a verdade. E eu, que vivo de contar histórias, saí dali com um nó na garganta, porque eu percebi uma coisa que talvez você também esteja percebendo agora. Tem gente que parece pequena, porque a vida tentou reduzir ela. Mas quando você descobre quem ela é de verdade, você entende que o respeito não é gentileza, é sobrevivência. Agora eu vou te pedir com toda a força que eu tenho, porque isso ajuda esse tipo de história a chegar em mais gente. Se inscreve no canal agora, porque eu trago histórias reais, emocionantes, com reviravolta. E você não vai encontrar isso do mesmo jeito em qualquer lugar. Deixa o like, porque isso empurra o vídeo para quem precisa ouvir essa mensagem. Compartilha com alguém que julga pela aparência, ou com alguém que já foi julgado e precisa sentir que não está sozinho. Comenta aqui embaixo. Você acha que o Douglas merecia perdão? Ou você acha que humilhação não tem volta? Eu quero muito ler tua visão. E se você chegou até aqui, escreve uma palavra nos comentários, verdade. Só para eu saber que você ficou comigo até o fim. E agora presta atenção, tem uma outra história aparecendo na tela. Uma história que conecta com essa de um jeito que você não imagina. Então clica para assistir agora. Eu te vejo lá.